Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Ouvindo um sussurro acima de um grito. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso por um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entrou nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, aonde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram à cidade e aos campos. E então saiu o povo para ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado o fato, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e rogaram-lhe que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse ir com eles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Bem, esse texto é um texto que tem que ser compreendido aqui à luz do seu contexto. Você se lembra que quando estudamos ontem a respeito do primeiro milagre operado por Jesus, no contexto dessa viagem, e Jesus está saindo do lado oriental, aliás, ocidental do Mar da Galileia, indo para o lado oriental. E, enquanto ele está atravessando o Mar da Galileia, uma grande tempestade atinge o barco. Eu já mencionei a você, creio realmente que o inimigo estava tentando trabalhar para impedir que Jesus chegasse do outro lado. Por quê? Porque o inimigo sabia que aquele era um território que estava sob seu domínio. As pessoas estavam envolvidas num contexto de paganismo, não tinham conhecimento a respeito do Deus verdadeiro. E ele sabia que aonde Jesus chega junto com ele libertação, mudança de vida e, ao mesmo tempo, a transformação, a elevação do ser humano de um estado de criatura para um estado de filho de Deus. Tentando impedir, ele fez o melhor que pôde, enviou tempestade, ventos. O Senhor Jesus, enquanto isso, dormia tranquilamente no barco. Quando Jesus desperta, ele acalma o vento e o mar e há uma grande bonança. Quando Jesus chega do outro lado, aí você já começa a entender os medos do inimigo de Deus. Jesus vai exatamente para uma localidade onde se encontrava um indivíduo possuído por espíritos maus. Era um indivíduo que é descrito aqui no contexto do texto como alguém que vivia nos sepulcros, alguém que vivia se cortando, tentaram prendê-lo várias vezes com cadeias ou correntes e ele arrebentava tudo. Vivia nu, você imagina, e gritando pelos montes dia e noite. Esse homem não tinha paz. Era atormentado pelas forças do mal. Quando ele vê Jesus chegando, e Jesus e os discípulos estão descendo do barco, estão caminhando pela praia, esse homem vem na direção de Jesus. E é interessante pensar a respeito disso, porque quando os discípulos veem esse homem se aproximando, eles correm de volta para o barco. E Jesus fica parado exatamente onde ele está. O homem se prostra diante de Jesus. Ele abre a boca para pedir socorro a Jesus, mas quem vai falar por intermédio da sua boca são os demônios.
Eles vão dizer, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Jesus vai olhar para eles e vai perguntar qual é o seu nome. Eles vão dizer, Legião é o nosso nome porque somos muitos. E Jesus vai dar uma ordem para que aqueles demônios deixem aquele homem. E Jesus está libertando aquele homem. Antes dos demônios saírem, os demônios sabem quem é Jesus e qual é o poder e autoridade que Jesus tem. E eles pedem a Jesus, Senhor, por favor, não nos mande para fora dessa região. Nós queremos estar aqui. Isso é interessante, porque naquele lugar onde reinava o paganismo, onde as pessoas estavam cegadas pelas trevas do pecado, pela falta de conhecimento da palavra de Deus, os demônios queriam estar ali. E eles pedem que Jesus permitisse também que eles entrassem nos porcos. E Jesus o permite, eles entram nos porcos, os porcos correm desesperadamente, se jogam um precipício abaixo e são completamente afogados no mar. Agora, os indivíduos que tomavam conta dos porcos veem aquela situação, passam por todos os lugares anunciando o que tinha acontecido. E as pessoas da cidade, quando chegam, veem o homem que havia sido curado diante de Jesus, completamente lúcido, vestido. E agora eles pedem que Jesus saia daquele lugar. Eu achei interessante aqui um comentário que é feito no contexto pelo autor da lição. Ele vai mencionar que, em primeiro lugar, essa história ela tem duas características muito, muito claras e que tem que ser destacadas. A primeira delas é que ela está cheia do relacionamento da impureza com Jesus, que é o Senhor da pureza. Há ali muitos elementos que podem gerar contaminação cerimonial. Quando você olha para o Antigo Testamento, Números 19, versos 11 e 16, Levítico 15, Levítico 11, verso 7, você descobre que túmulo e mortos poderiam gerar contaminação cerimonial. Se o indivíduo entrasse num túmulo ou chegasse perto de um túmulo ou tocasse num cadáver, ele ficaria impuro até o final da tarde. Outro detalhe, a questão do sangramento, Levítico 11 vai mencionar isso. Se o indivíduo tivesse contato com sangue, ele também ficaria impuro até a tarde. E Levítico 11, verso 7, fala sobre a questão dos porcos. Se o indivíduo estivesse no mesmo ambiente que os porcos, ele também se tornaria impuro até o final da tarde. O que o texto vai dizer é que Jesus está num lugar onde tem, olha a cena, onde tem túmulos, mortos, sangramento e porcos. Jesus chega nesse mesmo lugar. Havia todos os elementos para tornar o Senhor impuro, ali estava. Mas Jesus é o Senhor da pureza. E mesmo num ambiente como esse, Jesus, ele vai purificar aquele lugar através da sua presença. Ele vai expulsar o inimigo que está gerando tamanho desconforto e ao mesmo tempo arruinando a vida daquele homem. Não existem elementos que podem fazer com que o Senhor Jesus ele se torne impuro. Mas aonde ele chega, ele purifica absolutamente tudo aquilo que ele toca. Em segundo lugar, o texto vai mencionar um embate que vai estar acontecendo entre Jesus e os demônios. Não se engane, isso aqui é uma luta entre as forças do bem e do mal. É claro que dizer que o inimigo tem poder e autoridade sobre Jesus e que isso aqui é uma luta de dois titãs, não é. O inimigo, bem como seus demônios, são seres criados. Dizer que ele tem poder e autoridade sobre Jesus, não tem. Ele só existe porque o Senhor ainda permite. No momento em que o Senhor Jesus desligar o disjuntor, o inimigo desaparece. Ele não se levantará segunda vez. O mal não se levantará segunda vez. É isso que a Bíblia vai deixar claro pra gente. Mas você percebe nitidamente essa tensão. Quando você olha para o texto, você vai perceber que existem alguns elementos de impureza nessa batalha entre os poderes das forças do bem e do mal, mas Jesus expulsou os demônios. Vantagem de Jesus nessa grande batalha. Mas os demônios mataram os porcos. Vantagem de Satanás. Aí você vai dizer, peraí, tá dando empate aqui nessa mesma situação. Mas é interessante como o Senhor Jesus trabalha. Os habitantes da cidade pediram que Jesus saísse. Vantagem de Satanás de novo. Mas aí
E Jesus, ele envia de volta o homem que havia sido curado como sua testemunha. E aí vem uma grande vitória da parte de Jesus. Porque você olha para o texto e parece que, pô, será que foi tudo em vão? Jesus libertou o indivíduo, tudo bem. Mas agora, as pessoas daquela região pediram para que Jesus saísse, os porcos morreram, parece que o inimigo está ganhando a batalha. E agora eles pedem para que Jesus saia da cidade. O demônio tinha pedido, não mande a gente embora daqui. Então os demônios ficaram. Mas Jesus agora vai dizer, ok, estou indo embora. Mas ele vai olhar para o homem, já vem entrando com Jesus no barco, quando Jesus diz, não, você não. Eu quero que você fique. E eu quero que você conte para todas as pessoas o que eu fiz por você. E o texto bíblico vai mencionar que esse indivíduo se tornou o primeiro missionário, o mais improvável de todos. E ele passou pela região de Decápolis. O fato é que, algum tempo mais tarde, quando você vai para Atos capítulo 8, capítulo 9, você vai reparar que Saulo, quando começou aquele processo de perseguição em Israel, Saulo vai pedir cartas para ir para a região de Damasco, porque havia uma grande comunidade de crentes lá. A maior comunidade de crentes depois de Jerusalém estava em Damasco. Damasco é uma das cidades que faz parte da região de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Haviam 10 cidades do outro lado do Mar da Galileia, e uma delas era a cidade de Damasco. E esse indivíduo, esse missionário mais improvável de todos, ele tinha uma história incrível para contar a respeito do Senhor, e ele fez com que toda aquela região de Decápolis conhecesse a Cristo Jesus. Quando mais tarde os discípulos vão chegar naquela região, já tem muita gente que crê no Senhor, porque tinham ouvido a respeito dele por esse indivíduo. Então a vitória foi esmagadora da parte do Senhor Jesus Cristo. Fantástico como Deus trabalha. Eu quero que você compreenda que às vezes pode parecer que a vitória é das forças do mal. Tem hora que você olha para a tua história, para a tua vida e diz, por que o inimigo está vencendo aqui? Por que ele está tendo vitórias ali? Por que ele está tendo acolá? Mesmo que possa parecer que na grande batalha entre as forças do bem e do mal, o inimigo tem algum tipo de vantagem, com Cristo Jesus a sua vantagem vai se tornar em derrota final e completa. Nós já conhecemos o final da história. No final da história, Jesus vencerá. Todas as batalhas nas quais o inimigo e Jesus tiveram um embate, a vitória foi de Cristo. Não existe a mínima probabilidade, a mínima possibilidade do inimigo vencer. A vitória total e completa será de Jesus Cristo. Eu gosto de Apocalipse capítulo 16, que vai dizer, mas pelejaram contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E com ele vencerão os que foram chamados, escolhidos e fiéis. A vitória de Cristo também é nossa. Talvez hoje, ao estudar essa lição comigo, você está vivendo um momento difícil, um momento de luta, de angústia. Talvez está se dizendo, será que Jesus me esqueceu? Será que não tem uma vitória para mim? Jesus tem uma vitória para você. Creia no Senhor. E a vitória total e completa acontecerá no tempo de Deus. Tenha fé. Ela virá. Amanhã a gente vai continuar o nosso estudo do capítulo 5, com o tema Na Montanha Russa com Jesus. Antes disso, entretanto, eu quero orar com você. Pai do céu, muito obrigado, porque Cristo Jesus é o grande vencedor. Na batalha entre as forças do bem e do mal, desde a primeira batalha até agora, todas as batalhas que Jesus tem tido com o inimigo, ele tem vencido. Colocamos nas suas mãos cada pedido, cada angústia, cada derrota que os seus filhos têm sofrido, nas mãos de Jesus, pedindo que ele possa alcançar a vitória do seu jeito e no seu tempo. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?